muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Deus, nós te louvamos por essa oportunidade tão linda, tão maravilhosa, de estarmos aqui com a sua igreja, o povo que o Senhor ama. Senhor, e mais uma vez juntos, nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas. Nós te invocamos nesse lugar, venha o teu reino, seja feita toda a sua vontade. Senhor, traz a sua presença sobre esse lugar. Oramos por uma atmosfera espiritual fértil, frutífera, profética. Batiza-nos na sua revelação. Senhor, nós não queremos estar presos a nós mesmos, Senhor, mas alarga as fronteiras do nosso entendimento, leva-nos realmente nos lugares elevados, nos lugares altos em Ti. Senhor, como Isaías disse, Senhor, que os seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos, Senhor, que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Nós oramos, Senhor, que o Senhor nos leve realmente, Senhor, num ambiente de revelação, além da informação humana. E desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família, cada pastor, cada igreja que está representado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu gostaria de compartilhar com você um tema que eu venho já desenvolvendo há um tempinho, né? Como é um seminário, eu gosto de trabalhar mais realmente com aulas, né? E nós vamos, como eu disse, eu sempre penso muito em termos de conseguir enxergar as principais brechas da nossa geração. É interessante porque, de uma maneira assim, muito objetiva, é isso que a Bíblia fala, dessa forma que Deus, vamos dizer, compartilha o seu coração. Busquei alguém que estivesse na brecha. Então, Deus sempre nos procura realmente para estarmos nesse lugar, que é um lugar de necessidade, a necessidade que Ele está enxergando. Se você realmente quer ser relevante, você vai concentrar o seu entendimento, o seu discernimento em enxergar as lacunas da sua geração e a gente poder dar respostas significativas, não é? A gente poder expressar o coração de Deus, as soluções de Deus para a nossa geração. E, honestamente, então, eu tenho pensado muito sobre esse tema que envolve o nosso amor à correção, não é? Amor à correção. Eu gostaria de compartilhar com você sobre a correção do pai, não é? Nós vamos ver até se a gente consegue projetar o slide aí, que aí você pode acompanhar de uma forma mais didática, né? Fica mais didática. E então é um assunto que tem me preocupado bastante, não é? Porque quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje nessa geração, devido à fragmentação familiar, há muitos eventos, que eu diria assim, sociologicamente falando, está causando realmente um processo mais lento de maturação dessa geração. Então, um aspecto assim fundamental nos nossos dias é a gente poder ajudar essa geração a crescer emocionalmente, espiritualmente. Tudo que um pai deseja em relação aos filhos, tudo que um pastor deseja no discipulado é maturidade, não é? Então, deixa eu só colocar aqui um alicerce antes da gente poder, assim, aprofundar mais no nosso assunto, né? Eu tenho pensado muito nesse conceito de maturidade. Maturidade é você ter um comportamento de acordo com a sua
idade, não é? Isso é maturidade. E o que a gente observa hoje é que muitas pessoas realmente estão ficando para trás. É interessante porque quando a gente olha, por exemplo, o que Paulo fala lá em Colossenses 1:28, isso. Eu gosto muito desse texto, quando ele fala assim, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo estava concentrando todos os seus esforços, a sua intenção, né, de uma maneira bem intencional, todo o seu ensino, todo o seu empenho ministerial tinha esse objetivo: edificar o corpo de Cristo, edificar as pessoas de tal maneira que ele pudesse apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa palavra perfeito no português é uma palavra assim bem exigente, não é? E às vezes dá até uma noção um pouco diferente do que na verdade está no original, porque no original essa palavra perfeito é teleios. E teleios tem esse sentido, não é? No grego, aponta para o fato de ser inteiro, completo. E talvez a melhor tradução seria essa, uma pessoa madura, maturidade. Quando a gente estuda também sobre a palavra filho, não é? No grego tem duas palavras, teknon e huios. Teknon é uma palavra mais usada para filhinhos, para os neófitos, recém-nascidos. Huios é uma palavra designada para descrever filhos maduros, crescidos, que se tornaram adultos, que deixaram as coisas de infância. Não é? Por exemplo, quando João fala assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, a palavra ali é teknon. Mas quando lá em Romanos, Paulo fala, mas os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a palavra é huios, filhos maduros, porque quando você realmente aprendeu a andar no Espírito, a ter uma sabedoria específica para cada dificuldade, para cada conflito da vida, você depender de Deus, ouvir a voz de Deus, não é? E desenvolver uma sabedoria específica, isso quer dizer que você cresceu, isso fala de maturidade. Mas eu tenho tido uma grande preocupação desde alguns anos atrás, eu penso, sei lá, uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava acompanhando alguns resultados de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, uma pesquisa promovida por psicólogos, sociólogos, terapeutas e etc. E um dos resultados dessa pesquisa foi que os homens só estavam atingindo a maturidade em torno de 45 anos de idade, em média. Então, só aos 45 anos. Eu pensei assim, puxa vida, não é? É um dado preocupante. Até os 45 anos, os homens vão vivendo dentro desse paradigma do hedonismo, uma vida descomprometida, não é assim, sem querer ter muita responsabilidade, principalmente dentro do aspecto da família, não é? Um relacionamento aqui, outro ali, outro lá, filho com uma, filho com outra, filho com outra, não é? E aos 45 anos, lógico, depois do resultado de toda a irresponsabilidade que foi praticada, a pessoa pensa assim, puxa vida, eu preciso ser responsável, eu preciso de fazer algo, não é? Mas, de repente, já é muito tarde, não é? Para, às vezes, cuidar de toda aquela bagaceira, né, que a pessoa deixou para trás, né? Mas curioso, porque há um tempo atrás, eu estava assistindo não é bem um documentário, não é? Mas era como se fosse uma roda viva, e tinha ali um sociólogo, uma pessoa muito importante,
falando sobre algo muito parecido, mas acontecendo em países do primeiro mundo, principalmente países da Europa, e ele afirmou que, em média, os homens em alguns países de primeiro mundo só estão atingindo a maturidade aos 54 anos de idade. Eu pensei que a gente estava assim, ruim na fita, né? 45 anos, puxa vida, esses homens no Brasil não têm vergonha na cara, né? Tudo irresponsável, menino, criança, né? Os adultos infantilizados. Mas, de repente, nos países de primeiro mundo, o negócio está até pior. E esse cara, então, ele foi explicando, né? E, segundo o que ele disse, o que ocorre é isso, que as pessoas evitam o casamento. Hoje muita gente quer evitar o casamento, as pessoas não querem casar cedo mais, né? Hoje é muito fácil também a pessoa evitar os filhos, então eles vão vivendo, um namoro aqui, um namoro lá, às vezes até namoros mais prolongados, mas nunca se casam, também não querem ter filhos, não é? E dessa forma vão prolongando a adolescência, foi o termo que ele usou, vão prolongando a adolescência, não é? E quando vai chegando perto dos 40 anos, então essas pessoas decidem se casar, porque eles percebem que eles estão ficando velhos, e obviamente ninguém quer ter uma velhice solitária. Inclusive esse é o maior índice de suicídios atualmente, são homens solitários, solteiros, após os 50 anos de idade. É o maior índice de suicídio que tem, não é? A solidão pode ser algo bem devastador. Então, ele falando sobre isso, que vão casar em média aos 40 anos. Uma pessoa que está se casando aos 40 anos, quer dizer, o cara já está viciado numa vida de solteiro, e uma pessoa viciada numa vida de solteiro quando se casa, rapaz, é bem mais difícil ela conseguir superar as diferenças, não é, que acontece ali, porque a proposta do casamento é essa, é você aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, numa aliança até que a morte separe, né? E realmente homem e mulher são bem diferentes. Na verdade, a proposta do casamento não é para você ser feliz, é para te santificar, é para te quebrantar, né? Casamento não é para você ser feliz. E quando ele te santifica, obviamente, isso vai te realizar de muitas formas, porque isso vai capacitar você para você se tornar na pessoa que Deus deseja. Então, casamento está dentro daquele plano da formação de caráter que Deus estabeleceu para todos nós. Me desculpem os solteiros, mas normalmente quando a pessoa não se casa, a tendência é ela ficar um pouco mais imatura, não é? Eu não sei se você já percebeu, a pessoa solteira, sozinha, lá na casa dela, tudo certinho, já viu? Tudo no lugarzinho. Se alguém tirou esse negócio daqui, quem tirou aquilo daqui e tal, né? Dá maior chilique. Agora, quando você se casa, primeiro que aí Deus quebra o vaso mesmo, que aí já não é só você. Quando vem os filhos, se no casamento Deus pisou nos cacos, quando vem os filhos, aí Deus pisa nos cacos mesmo, aí não sobra mais nada, né? Mas é interessante a gente atentando para essa questão hoje. O que a gente observa é que a nossa geração está sofrendo de um retardamento moral e emocional crônico. As pessoas estão demorando muito a amadurecer, elas estão tendo essa dificuldade crônica de deixar a adolescência. Então isso é muito preocupante. Eu penso assim, tanto como pais, não é, como também pastores, nós temos que encarar isso aí de frente. Então, esse é o desafio, né, que Paulo estabelece. Ele fala, puxa vida, tudo que Paulo queria era produzir pessoas plenas, completas, maduras.
Quando a gente fala sobre maturidade, eu coloquei aqui algumas características que qualificam uma pessoa madura, só para a gente chegar no ponto onde realmente eu quero chegar com você, tá? Por exemplo, uma pessoa madura é uma pessoa grata, né? Você pode observar que uma pessoa, quando ela tem um estilo de vida de gratidão, eu diria que ela é muito mais até do que uma pessoa madura, ela é uma pessoa curada, é uma pessoa resolvida. Porque a gratidão, ela te liberta de toda a introspecção negativa crônica, tudo aquilo que te joga para baixo, que atrasa a sua vida espiritual, né, que te ancora, não é? Você vence a murmuração, a reclamação, o ressentimento, a amargura. Uma pessoa grata é a pessoa que deu a volta por cima e superou todo tipo de introspecção negativa crônica. Então, uma pessoa grata, uma pessoa madura também ela é inclusiva, essa convivência sadia com as diferenças, a capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, ministérios, dons, não é? Pessoa inclusiva. Uma pessoa madura também, uma pessoa que tem o temor a Deus, essa desenvoltura moral de amar o que Deus ama, aborrecer o que Ele aborrece, ou seja, você saber aceitar as pessoas, mas reprovar o pecado. Então, o temor a Deus não é só você ter medo de Deus, não é ter medo de Deus, mas é você ter tanto prazer, ter tanta intimidade com o Senhor, estar tão convertido a Ele, que você tem prazer no que Deus tem prazer, você ama o que Deus ama, e aborrece o que Deus aborrece. Também uma pessoa madura é uma pessoa que exercita domínio próprio, não é? Esse exercício do domínio próprio é muito importante, a pessoa saber amortecer as sobrecargas morais, emocionais. É interessante quando Pedro, testemunhando sobre Jesus, ele falava que quando Jesus era rejeitado, ele não rejeitava, quando era maltratado, não maltratava. Ele sabia amortecer essas pauladas emocionais, não é? Então, a pessoa que tem domínio próprio, ela sabe também lidar com os excessos emocionais, não é? Ela sabe entregar as suas sobrecargas para Deus, ela não reage, mas ela age em virtude dos valores que ela agrega, não é? Pessoa que tem domínio próprio. Também uma pessoa madura é uma pessoa que exercita esse equilíbrio entre individualidade e relacionamento, que são dois aspectos fundamentais da vida humana, não é? É muito importante a gente ter a nossa individualidade, o seu espaço, a sua identidade, as suas convicções, mas, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que sabe promover relacionamentos, nutrir relacionamentos. Então, esse equilíbrio entre individualidade e relacionamentos, isso também descreve uma pessoa madura, não é? Então, é uma lista grande. A gente poderia ficar aqui só dando um estudo sobre maturidade, não é? Mas o ponto que eu quero chegar, né, pode passar o próximo. Dentre estes e outros fatores, o mais elevado aspecto para se avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Como é que você pode realmente saber, avaliar de fato se uma pessoa é madura ou não? É quando ela precisa de ser corrigida. Como ela lida com a correção? Então, o amor à correção é o crivo, é o aspecto mais importante para você avaliar a maturidade humana.
É só você pensar em como uma criança que não tem os seus sentidos exercitados, né, reagiria quando ela é corrigida. Por que que quando uma criança é corrigida, ela não compreende aquilo, não quer compreender, faz pirraça, algumas até fingem assim que estão morrendo, porque o pai, a mãe está corrigindo, esperneia no chão, não é? Por que que a criança reage dessa forma? Porque ela é criança, ela não cresceu, não é? Ela não tem os seus sentidos ainda exercitados. E espiritualmente, às vezes é o que acontece conosco, né? Não pode deixar lá isso. Eu gosto muito quando Davi fala assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Então essa é a declaração de uma pessoa que realmente cresceu, essa é a fala de uma pessoa adulta, uma pessoa que aprendeu a amar a correção, não é? Se converteu à correção. Isso significa que realmente é alguém que deixou para trás já a infância, as coisas de criança. É um sinal bem claro de maturidade. E o que a gente observa, como eu estava falando, que a nossa geração tem sido muito caracterizada pela perda dos vínculos familiares. Muitas pessoas hoje que elas estão crescendo sem referencial de pai, sem referencial de mãe, sem referencial de um casamento ou de um relacionamento que dê certo, não é? E sofrendo essas perdas, é impressionante como muitas pessoas acabam ficando ancoradas na imaturidade. E até por uma série de outros problemas, por exemplo, isso vai conduzindo a sociedade realmente a uma dificuldade nessa questão da correção. Aqui no Brasil, inclusive hoje, já se fala muito nesse negócio da lei da palmada, não é? Tem muitos países do primeiro mundo que os pais não podem mais corrigir os filhos, né? E por que que isso acontece? São questões bem delicadas, bem difíceis, e isso deixa, veja bem, essa questão pode produzir duas situações que são bem difíceis de lidar, não é? Por que que governos estão interferindo na esfera da família, proibindo que pais ou responsáveis corrijam os filhos? Bom, isso tem acontecido devido a tantos abusos que acontecem, principalmente, não é, por causa da perda dos vínculos familiares. Hoje é muito comum você ver uma pessoa que está crescendo, sendo cuidado, não por pai e mãe exatamente, mas por parentes, por conhecidos, e essas crianças que, de repente, não tiveram essa cobertura de pai e mãe em casamento, acabam ficando mais expostos a sofrer os abusos. E esses abusos cresceram tanto, que chegou num ponto que, igual na América, nos Estados Unidos, tem regiões dos Estados Unidos, que é difícil você achar, por exemplo, um homem adulto que esteja no primeiro casamento, é muito difícil. Então, de repente, as crianças estão sendo criadas por uma outra pessoa que não é aquele pai, que é o pai biológico. Então, muito abuso físico, moral, verbal, etc. Não é? Como é que você vai estabelecer uma diferença entre uma correção legítima, amorosa, justa, necessária, e um abuso? É difícil. Então, na dúvida, o governo começa a proibir. O problema é que quando você não corrige a próxima geração tende à delinquência. Esse é o problema. Quando você não coloca limites, quando você não corrige em amor,
não é? E o conceito de amor não é só afeição, é exatamente você estabelecer limites, e tem, às vezes, aqueles momentos, vamos dizer assim, mais graves, mais sérios, que às vezes um pai e uma mãe vai ter que lidar com o que a Bíblia chama a estultícia do coração da criança, a tolice, a inconsequência do coração dela, não é? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, fustiga o seu filho com a vara e você vai livrar a alma dele do inferno. Então, tem aqueles momentos que vai ser muito importante haver uma correção, não é? Quando nós não corrigimos a próxima geração, ela tende à delinquência. Essa foi a famosa transgressão de Eli. A Bíblia fala que Eli não teve força moral para corrigir os seus filhos, Ofni e Finéias. E porque Eli não os corrigiu, muito pelo contrário, deixou que eles continuassem exercendo um sacerdócio, mesmo cometendo coisas abomináveis, porque a Bíblia descreve a atitude deles, o comportamento deles, dizendo que eles se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação, eles roubavam das ofertas, os caras assim não tinham um mínimo de temor, não é? E ele simplesmente não os corrigiu. E por fim, Ofni e Finéias, inclusive, tentaram usar a arca de Deus como um amuleto, não é, para ir à guerra, como se aquilo pudesse protegê-los, e acabaram morrendo prematuramente. De certa forma, hoje, nós temos uma geração assim, uma geração Ofni e Finéias, uma geração que não tem sido corrigida. Uma geração que muitas vezes até está lidando até com coisas sagradas, mas sem nenhum temor. E isso tem realmente sido trágico. É comum, às vezes, a gente até ver dentro das nossas igrejas pessoas que associam a correção como se fosse rejeição. Às vezes, porque o pastor foi corrigir a pessoa em amor, a pessoa vai embora da igreja, não é? Honestamente, assim, as maiores decepções que eu tenho tido como na área de liderança, não é nem com erros que as pessoas cometem, porque às vezes todos nós cometemos erros, lógico, tem alguns, né, que são bem mais complicados, mas o pior é como as pessoas reagem, porque o cara faz tudo errado, cruza tudo quanto é linha que ele não poderia ter cruzado, e depois ainda quer ser o dono da razão. Hora de ser corrigido, a pessoa empina a carroça, não aceita a correção de jeito nenhum. E isso é algo extremamente destrutivo. Honestamente, se tem uma mensagem que essa geração precisa, é essa: nos convertermos à correção do Pai. É muito importante nós entendermos essa faceta da paternidade de Deus. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre a paternidade de Deus. E quando se fala sobre a paternidade de Deus, normalmente as mensagens têm uma ênfase na afeição, no sustento, no cuidado, não é? E realmente tudo isso é muito do coração de Deus, mas se tem um aspecto essencial, inegociável da paternidade, é a correção. Porque quem corrige é pai. Pai é quem corrige. Não é? Lógico, principalmente através do nosso estilo de vida, não é? Você corrigir impondo um moralismo que nem você mesmo pratica, não é? Nós precisamos de ser coerentes, mas como é importante a gente estabelecer os limites de Deus
para os nossos filhos, através do nosso estilo de vida, para as pessoas que nós também influenciamos. Então, se tem uma mensagem que essa geração realmente precisa, é sobre amor à correção. A Bíblia fala que aquele que ama a correção está no caminho da vida. Não é? É algo, uma realidade onde todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Eu penso que a maior virtude é amar a correção. Então, veja bem, para a gente poder entender, ter uma revelação mais profunda sobre essa faceta da paternidade de Deus na Bíblia, é muito importante a gente estudar um conceito, que é o conceito da maldição. É um conceito, quando a gente fala em maldição, é um conceito pouco compreendido, não é? A grande maioria das pessoas acaba não compreendendo muito bem, porque é um conceito que tem sido extremamente contaminado. Eu costumo dizer que pelo menos, 70%, 80% do que nós acreditamos sobre maldição tem mais a ver com o animismo do que com a Bíblia em si. Então, se tem um conceito que nós precisamos de redimir, de fazer uma reforma teológica, não é, de estabelecer alguns ajustes fundamentais, é esse conceito, revelando assim essa faceta da paternidade de Deus, que é a sua correção. E nós vamos ver se tem algo que Deus realmente não abre mão como Pai, é de nos corrigir. Ele não abre mão, não é? Então, deixa eu só, pode deixar aí. Deixa eu só explicar um pouco sobre essa questão do animismo, que eu acho que é muito importante, para a gente poder desmistificar o conceito bíblico da maldição. É muito importante a gente entender o que é o animismo. Interessante, há vários anos atrás, uma equipe da Jocum, que trabalhava com a área da comunicação, desenvolveu uma pesquisa a nível da igreja brasileira, porque a gente queria entender melhor o perfil das pessoas que nós estávamos recebendo na Jocum. A Jocum é uma organização missionária muito ampla. A gente recebe pessoas de tudo quanto é denominação religiosa que você imaginar, né? Vem gente de todo lado. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa muito bem elaborada, não é? Muito bem feita. Inclusive, estudamos alguns resultados dessa pesquisa em várias das nossas reuniões de liderança. Mas um dos resultados dessa pesquisa foi esse, que, como igreja brasileira, não é? Nós temos uma mentalidade marxista, um coração animista e uma fé evangélica. Nós somos esse bicho aí. O que é uma mentalidade marxista? E, inclusive, infelizmente, né, esse marxismo tem respingado demais aqui no Brasil, infelizmente, trazendo assim, vamos dizer, tudo que é contra Deus, contra a família. E quando você é contra Deus e contra a família, eu vou te falar, não sobra mais nada, não é? Mas, basicamente, lógico, é uma ideologia muito ampla, o marxismo, mas basicamente se fundamenta numa transferência de responsabilidade do povo para o governo. Isso é o marxismo. Então, o governo detém toda a responsabilidade, tudo é do governo, não é? Eu não sei se você já foi em algum país marxista, eu já tive várias vezes na Rússia, principalmente pouco depois que lá a cortina de ferro tinha caído.
Mas ninguém tinha nada. Por exemplo, a casa que o cara mora, o governo que dá, a comida que ele come, é uma ração que o governo dá, tudo é o governo, tudo é do Estado. O Estado é o dono absoluto de todas as coisas, é o responsável por tudo. E vem, vamos dizer, um sistema de divisão, que eu acho que é altamente injusto, como alguém já disse, nada mais injusto do que você tratar pessoas diferentes de maneira igual, né? Então, esse tipo de tratar pessoas diferentes, com iniciativas diferentes, potenciais diferentes, níveis de responsabilidade diferentes, de forma igual, é a maior tragédia que tem. Isso não vai dar certo nunca em lugar nenhum. Mas o ponto é esse, é uma transferência de responsabilidade do povo para o governo. Então, inclusive, até eclesiasticamente falando, não é? Lógico, aqui no Brasil tem mudado muito, mas muitas igrejas funcionavam assim, nesse regime. Quantos já viram ou se lembram desse tipo de igreja, que o pastor é o João faz tudo, a igreja Maria não faz nada. O cara bate o escanteio, cabeceia, apita o jogo, não é? Então, vamos dizer, tem uma situação lá, não é? Tem um problema, chama o pastor. Ah, tem uma pessoa que ficou doente, fala para o pastor ir lá. Ficou endemoniado, chama o pastor para expulsar o demônio, porque o pastor é pago para isso. Tudo é o pastor. Gente, isso é mentalidade marxista. Você está transferindo responsabilidade, que às vezes é sua. Sim ou não? Nós temos ou não temos a unção de Deus para fazer essas coisas? Isso acontece muito, inclusive no aconselhamento. Pessoas que procuram, pastor, eu preciso de uma libertação. E quando elas falam que elas precisam de uma libertação, o que elas estão fazendo? Elas querem transferir para você uma responsabilidade que é delas. Olha, pastor, me liberta. E eu quero te dizer que você é a última chance. Ou seja, se você, né, aí que a pessoa transfere o peso mesmo, né? Você é a minha última chance de libertação. A pessoa está transferindo para você uma responsabilidade que é dela, um posicionamento que é dela. Às vezes de arrepender, de deixar o que ela tem que deixar, não é? Ela quer transferir para você. E se você aceita isso, você caiu na cilada. Você está ajudando essa pessoa? Não, você só está reforçando o problema dela. Você não vai fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. A mentalidade cristã é você ser a resposta. Se você está perto da situação e você pode fazer, se a responsabilidade é sua, assuma ela. Ama o seu próximo. Se eu vejo uma coisa fora do lugar aqui, eu estou perto, sei lá, uma luz que está acesa e não tem ninguém naquele ambiente, eu não vou esperar que uma outra pessoa apague. Eu vou apagar. Por quê? Porque eu sou o próximo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Entende? Cristianismo é isso, não é você transferir a responsabilidade para uma outra pessoa, é você assumir. O que é o coração animista? Animismo, a palavra animismo vem de ânimo, é você atribuir ânimo, vida, poder a um elemento que não tem essas propriedades em si mesmos. Isso, nós falamos da mente marxista, agora do coração animista. Essa tendência que a gente tem de mistificar as coisas. Por exemplo, se eu pego essa água aqui e eu começo a falar assim para você, olha, essa água é poderosa, se você beber, ela vai lavar os seus pecados e não sei o que e tal, não é? Eu estou dando para essa água uma propriedade que ela tem? Não, ela não tem essa propriedade, não é? Então, eu crio uma mistificação. É lógico, assim, qual que é o delicado disso? Que tem uma linha fina que separa
misticismo, de um ato que a gente considera um ato profético. Porque Deus poderia chegar para você e falar assim: bebe essa água que eu vou te curar através dela. Deus pode fazer isso? Pode. Aí vamos dizer: Deus me disse isso, eu bebo a água e sou curado. Tem poder nessa água? Tem poder na minha obediência. Deus me falou, eu obedeci. Entende? Então, o que é o animismo? É quando nós começamos a dar para um elemento qualquer uma propriedade, atribuir poder a um elemento que não tem essa propriedade. É o animismo. E, às vezes, isso acontece com muitos princípios bíblicos, que a gente começa a mistificar, não é? Ou criar um conceito de sagrado ou até de demoníaco, que não tem a ver com aquele elemento em si, não é? Então, é muito importante a gente fazer esse discernimento sobre o que é o animismo. E, dessa forma, eu gostaria de desenvolver com você, então, esse conceito da correção de Deus, desmistificando o conceito da maldição na Bíblia. Porque, por incrível que pareça, é um conceito muito importante, muito presente, não é? E eu vou desenvolver com você aqui alguns desses pontos que estão nesse quadro, né? Pode passar o próximo ali, por favor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você talvez a coisa mais básica que a gente poderia dizer, que a palavra maldição é uma palavra bíblica. Quer gostemos ou não, eu sei que tem pessoas que, quando ouvem sobre a palavra maldição, algumas pessoas têm já a sua, sei lá, os seus conceitos pré-estabelecidos, muitas ideias que, na verdade, como eu disse, vêm mais do animismo do que da Bíblia. Então, às vezes a pessoa fala: não, esse negócio de maldição não existe mais, isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem isso. É exatamente a pessoa que não compreende biblicamente o conceito, né? Tem a visão animista do conceito. Algumas pessoas até ficam, sei lá, teologicamente indignadas quando fala nisso, não é? Mas é uma palavra muito presente nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em torno de 200 ocorrências. Eu sempre digo que, se você quer ser uma pessoa biblicamente equilibrada, é muito importante a gente dar a mesma ênfase que a Bíblia dá àquele determinado conceito, não é? Quando você começa a dar uma ênfase a mais ou a menos que a Bíblia dá sobre um determinado conceito, nós podemos nos tornar potencialmente desequilibrados, não é? Então, qual que é a ênfase que a Bíblia dá para essa questão da maldição? É uma ênfase pequena, média, grande? Ou, se a gente fosse substituir aqui a palavra maldição por correção, porque nós vamos ver que essa é a ideia bíblica, não é? Praticamente todas as vezes que a Bíblia está falando sobre maldição, você vai perceber que a ideia bíblica aí por trás de tudo isso, por incrível que pareça, é nos corrigir, não é? Eu diria assim que, vamos dizer, na dinâmica de um relacionamento, de criação de filhos ou discipulado, eu diria que a ênfase nem deve ser muita a correção. A ênfase deve ser mais o quê? Encorajamento, incentivo. 70%, 80% do discipulado e criação de filhos é encorajamento e incentivo.
Mas tem aqueles momentos que realmente a gente vai ter que ter uma palavra mais querigmática, de trazer a correção de Deus, não é? De corrigir, de confrontar, não é? De discordar, não é? De ensinar de uma forma um pouco mais dura, né? Pode deixar lá. Então, é importante a gente entender que é uma palavra que aparece muito nas Escrituras, e é um conceito também bem importante, né? Pode passar, pode passar. Segunda coisa é que o significado bíblico da maldição. Veja bem, existem várias palavras na Bíblia com sentidos específicos para designar a palavra traduzida em português como sendo maldição. Se nós formos no original, e já que é um conceito que aparece tanto, mais de 200 vezes, se a gente for fazer um estudo assim um pouco mais profundo, responsável, não é? Nós vamos encontrar várias palavras que no português sempre são traduzidas com esse vocábulo maldição. Para sermos bem objetivos, nós podemos dizer que todas essas palavras podem ser resumidas em 3 significados, não é? 3 significados básicos. O primeiro significado bíblico da maldição é essa palavra alau, quando a Bíblia fala assim, o castigo advindo da quebra de um mandamento, uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa ou juramento. Então, veja bem, o que é a maldição? Nada mais é do que o castigo ou a correção que vem como consequência de você violar uma lei estabelecida por Deus. Você transgredir a ordem estabelecida por Deus. Essa ordem na forma de uma lei, de uma aliança, de um juramento, não é? No Novo Testamento, a palavra, vamos dizer que nós podemos dizer que corresponde à palavra alau, seria a palavra anátema, que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Então, o que é um anátema? Um anátema é aquilo que foi proibido por força de castigo, punição, destruição. Quando Deus falou, olha, isso aqui você não toca. Se você tocar, vai ter uma consequência. Talvez o primeiro anátema que a gente observa na Bíblia foi quando, lá no Éden, Deus, sujeitando o homem a essa prova do caráter, depois de ter plantado todo aquele jardim, então Deus falou com o homem, olha, você pode comer do fruto de todas as árvores que estão aqui, menos do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vai haver uma consequência. Qual que seria a consequência? A morte. Vocês vão morrer. Quem foi o primeiro a dizer que não existe maldição? A serpente, não é? Então a serpente falou, não tem problema, você pode comer desse fruto, que é desejável, não é? Você pode comer. O que vai acontecer é que vocês vão se tornar como Deus, experimentando o bem e o mal, e essa palavra aí, conhecendo o bem e o mal, é conhecer nessa dimensão de experimentar. Isso vai entrar para a natureza de vocês, o bem e o mal, não é? E vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Só que quando eles comeram desse fruto, o que aconteceu? A morte veio sobre eles, não é? A consequência veio. A morte entrou na raça humana e passou a todos os homens. Então, você querer dizer assim, que não existe maldição, é você acreditar que pecado não traz consequência. Como que se você pode pecar à vontade e não vai haver nenhuma consequência. Mas nós sabemos que as coisas não funcionam assim. O salário do pecado é a morte. A fatura vai vir, a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. E nós vamos ver que é importante a gente entender isso, porque, de certa forma, a gente pode dizer que a maldição, na verdade, ela é didática. Ela nos ensina, porque quando você sofre a consequência de uma transgressão, a própria consequência te educa a não praticar mais aquilo. Então, nós vamos ver que, de fato, a maldição, ela tem uma conotação didática, terapêutica, educativa, não é? Ela nos ajuda a entender a ordem que Deus estabeleceu e a obedecermos essa ordem. Então, espera aí, não muda ainda não. Então, é interessante que nós poderíamos dizer, até explicando isso aqui um pouquinho mais profundamente, não é? Para a gente poder entender esse conceito, que o que é a maldição? É a consequência de você violar uma lei. Toda lei, como toda aliança, carregam uma maldição. Toda lei carrega uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, deixou de ser lei, virou um conselho. Eu não sei se você entende essa diferença entre uma lei e um conselho. A lei, se você viola, você vai sofrer uma sanção, você tem uma multa, você tem um castigo, você tem uma consequência, você tem uma maldição. Então, toda lei, para ser lei, tem que carregar uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, você desconfigurou o conceito. Deixou de ser lei. Passou a ser um mero conselho. Eu não sei se você está compreendendo aqui esse raciocínio. Paulo fala assim, a força da lei é a maldição. Toda lei carrega uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, deixou de ser lei, passou a ser um conselho, não é? Então, esse é o primeiro significado, não é? O que é a maldição? É o castigo que vem como consequência de violarmos uma lei. Deus governa todas as coisas por leis. Deus governa o mundo em todas as suas dimensões por leis, não é? Assim como o mundo físico é regido por leis físicas, o mundo espiritual é regido por leis espirituais, não é? Então, não é a gente que quebra a lei é que nos quebra. Eu sempre digo, imagina uma pessoa, por exemplo, que ela fala assim, eu vou quebrar a lei da gravidade. Aí sobe lá no 10º andar de um prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo. Quem quebrou quem? Você quebrou a lei da gravidade ou ela te quebrou? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, a Bíblia fala assim, a soberba precede a destruição, a altivez de espírito a queda. Ou seja, quanto mais arrogante, altiva a pessoa se torna, a Bíblia fala, mais alta vai ser a sua queda.
quando você vê uma pessoa agindo com superioridade, com arrogância, você não precisa nem de ser um profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída. Porque a Bíblia te mostra essa lei. Soberba precede destruição, altivez de espírito, a queda. A Bíblia fala, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Uma pessoa que encobre os seus pecados, que começa a viver uma vida dissimulada, é impressionante. Naquela área, ela fica totalmente aprisionada. Ela não vai para frente. Porque aquilo que você confessa, você domina, mas aquilo que você não confessa, te escraviza. Funciona assim, não é? Então, quando uma pessoa viola a lei, ela vai ter a consequência. Quando a gente estuda na Bíblia sobre o ministério profético, é impressionante como que, você sabe que o ministério profético, ele funciona muito em virtude das leis que Deus estabeleceu para governar, e que governam o mundo. Às vezes, pela decisão, pela escolha que uma pessoa está fazendo aqui agora, eu posso saber onde ela vai chegar. Não é porque eu estou adivinhando o futuro, mas é porque você conhece como as leis que Deus estabeleceu para governar o mundo moral funcionam. Pelas escolhas que a pessoa está fazendo, você sabe onde ela vai chegar. Não é? Então, é importante a gente ter essa compreensão. O que é a maldição? É o castigo que vem como consequência de você quebrar uma lei. Por que Deus estabeleceu dessa forma? Porque a maldição é didática. Ela vai nos corrigir. Ela vai nos ensinar a ordem que Deus construiu nesse universo. O segundo significado bíblico da maldição é uma outra palavra que também acontece bastante, que é a palavra arar. E tem esse sentido, ou seja, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo, alguém, uma pessoa, um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem está presa, impedida, cativa. É exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus, não é? Então, essa palavra, a palavra arar, seria o oposto, não é, da palavra baraque. Baraque é a pessoa que está liberada para prosperar. Arar é a pessoa que está presa, não é, impedida. E então é uma palavra que acontece bastante, não é? Às vezes, até trabalhando com aconselhamento, normalmente quando as pessoas vêm pedir uma ajuda, aí você pergunta, mas puxa vida, por que você quer uma libertação? O que está acontecendo? Às vezes a pessoa vai te contar uma situação assim, né? Uma arar, uma área da vida dela, onde a pessoa se sente aprisionada. Esse conceito de prisões espirituais é muito presente nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala lá daquela mulher encurvada, 18 anos numa prisão de Satanás. Tinha uma arar. Na parábola do credor incompassivo, aquele homem que depois de ter sido perdoado de uma dívida impagável, não quis perdoar o seu conservo, foi lançado numa prisão, entregue nas mãos dos atormentadores. Estava lá com a sua vida aprisionada. Então, é muito comum a gente ver pessoas que elas se tornaram literalmente aprisionadas, não é? Espiritualmente. Esse conceito de prisões espirituais é algo, assim, muito sério, muito presente nas Escrituras Sagradas, né? Pode passar o próximo. E o terceiro significado bíblico da maldição é a maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal. Então, nós temos muitas palavras aí, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
não é? São várias palavras, e todas elas têm esse sentido, não é? De você denegrir uma pessoa, denegrir o caráter daquela pessoa. Então, sobre isso, Jesus deixou bem claro, ele nos advertiu dizendo: a ninguém amaldiçoeis. Então, é a maldição. Essa maldição, vamos dizer, que tem uma conotação pejorativa, negativa, de você praguejar sobre alguém, não é? É algo que Jesus, de fato, proibiu, não é? A ninguém amaldiçoeis, foi o que Jesus disse. Essa é uma área que a gente precisa se policiar muito. Honestamente, eu me policio bastante sobre isso, não é? Apesar que, de vez em quando, a gente tem umas recaídas, né? Acaba que você fala mal de alguém que você não devia, depois você fala: Deus, não, puxa vida, não devia ter falado, né? Mas ora por aquele que te persegue, abençoa o que te maldiz, você agir realmente nesse espírito oposto, não é? Mas, resumindo o conceito da maldição, gente, resumindo, eu acho que o mais importante da gente pegar são essas duas palavras aí, não é? A palavra alau, que é o castigo que vem como consequência de você violar uma lei. Você quebrou uma lei, não é? Você vai sofrer uma consequência. Consequência vai vir, a Bíblia chama essa consequência de maldição. Por que Deus permite essa consequência? Para que nós sejamos corrigidos. E a palavra arar, que é já vamos dizer, uma situação em andamento onde a pessoa já está numa condição de castigo, e principalmente nos aconselhamentos, a gente tem que ter um discernimento muito grande para saber levar essa pessoa, conduzi-la para que ela saia dessa situação, né, espiritualmente falando. Amém, gente? Até aqui.